Shalom a todos. Preparei esse material com muito carinho, muita dedicação, para tentar explicar e fazer com que o ouvinte entenda, consiga compreender o calendário lunisolar do Criador. Se você é novo aqui no canal, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe. Temos o canal também no Telegram. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Aí está o endereço para que você nos ache lá. O Poderosíssimo disse que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra. Gênesis 1:14, Bíblia de Jerusalém. Eu quero destacar duas palavras em hebraico que estão nesse versículo citado, que são sinais, que é ot em hebraico, que quer dizer um sinal, uma marca distintiva, uma bandeira, uma lembrança, um prodígio, um presságio, uma advertência, um símbolo, né? A outra palavra que eu quero deixar destacada é estações, que quer dizer moed, ou festas, né? Que é um tempo estabelecido, um tempo determinado, um período. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Para marcar o tempo, moed, tempos designados, que são as festas do Criador. É marcado pela lua. A lua é que dá a determinação para essas moedim, que no caso é o plural de moed, de festa. Festas moedim. Achei interessante este versículo que está na Bíblia de Jerusalém, no livro de Eclesiástico, que inclusive é um livro que se encontra em Bíblias católicas e não se encontra em Bíblias evangélicas. Muito interessante. Ele diz assim: também a lua, sempre exata a mostrar os tempos, é sinal eterno. É a lua que marca as festas, astro que decresce depois de sua cheia. É dela que o mês tira o seu nome. Ela cresce espantosamente em sua evolução, insígnia das milícias celestes, brilhando no firmamento do céu. Disse Yahua a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês, que em hebraico é Rodesh, será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse primeiro mês do ano é denominado Aviv. Isso está em Êxodo 12:2. O primeiro mês da primavera em Israel, correspondendo a março-abril, ele se chama Aviv. Recebeu o nome de Nissan no calendário pós-exílico de origem babilônica.
Portanto, o Criador, ele determinou o início do ano hebraico no mês de Aviv, no começo então da primavera em Israel. E esse começo do ano, esse primeiro do ano, é determinado pela lua nova, como veremos adiante. Essa passagem de Deuteronômio 16:1 fala o seguinte: observa o mês de Aviv. O mês aqui é essa palavra Rodesh, que ali embaixo ficou um pouco pequeno para vocês verem, mas ali está escrito que Rodesh é lua nova, é o ciclo lunar que começa com a lua nova. Coloquei esse calendário de setembro de 2021 para ilustrar para vocês que exatamente no dia 6 de setembro de 2021 começou para os judeus o novo ano judaico. Porém, as escrituras nos dizem, como lemos anteriormente em Êxodo 12:2, que o mês de Aviv é para ser o princípio dos meses do ano, né? Seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. E interessante que esse versículo aqui citado está na Bíblia Sefer. Êxodo 13:4 diz assim: hoje, mês de Aviv, estais saindo. Então isso ele cai entre março e abril deste calendário gregoriano. Observa o mês de Aviv, celebrando uma Pêssar para Yahweh, teu poderoso, porque foi numa noite do mês de Aviv que Yahweh, teu poderoso, te fez sair do Egito. Deuteronômio 16:1. Vou explicar para vocês como é o funcionamento, o mecanismo deste calendário através do movimento lunar, ok? Então, eu quero mostrar para vocês que eu utilizo esse aplicativo aqui da Filua, mas existem muitos outros aplicativos, mas eu gosto mesmo é deste aplicativo, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui ele já abre no dia de hoje, estou aqui fazendo este vídeo no dia 25 de março, tá? Então, ele abriu aqui, estamos numa minguante côncava, 47%. Mas eu quero demonstrar para vocês a cabeça do mês, que vai começar agora no dia 1º de abril, por coincidência ou não, não sabemos, né? O Todo-Poderoso é quem sabe. Estará começando o novo ano israelita, o novo ano e o novo mês. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no dia, vamos colocar aqui o dia 1º de abril de 2022, ok? Então, aqui, ó, eu vou colocar no horário em que ele vai começar, que vai ser... Aqui nós temos uma lua 0%, uma lua nova 0,0% no dia 1º de abril de 2022, cai numa sexta-feira. Então, eu quero explicar para vocês que o calendário lunisolar que acreditamos e que estudamos baseado em versículos bíblicos, comprovadamente e minuciosamente estudado, ele funciona na lua nova plenamente escura, tá? Quando diz aqui que é 0%, então ele é 100% com ausência de luminosidade. Então, ele é 0% luminosidade, ok? É uma lua preta, não existe lua, vamos dizer assim, tá? Ela está completamente negra. Porque no próximo dia, que é o dia guardado pelos judeus, que eles acreditam que seja aqui, ó, um risquinho de luminosidade. Então, eles começam o Rosh Hodesh deles, nesse ano de 2022, o Rosh Hodesh, no dia 2 de abril. Não começaram o ano, porque o ano deles, né, o Rosh Hashanah,
é lá em setembro, né? Mas nós sabemos que, biblicamente falando, a ordem é para começar o ano hebraico, israelita, no mês de Aviv. Então aqui é onde os judeus, né, o povo de Israel aí, os judeus guardam a cabeça do mês. Mas preste bem atenção, aqui no dia 1º nós tínhamos uma lua nova. E o que está escrito aqui no dia 2 de abril? Não é mais lua nova, é uma crescente côncava. Por quê? Porque ela já tem uma luminosidade. Ela não está mais com ausência de luminosidade, ela tem 0,8% de luminosidade. Então, ela já é considerada uma lua crescente. E o mandamento é para guardarmos a lua nova. Então, lua nova, ela está em um dia apenas, em um dia. E é nesse dia que guardamos a cabeça do mês hebraico e juntamente inicia o ano hebraico agora nesse dia 1º de abril de 2022. Então, sempre que a lua está 0%, é nesse dia que começa o mês. O mês, qualquer mês, independente de ser o mês de Aviv ou a contagem israelita, ela é o mês de Aviv, o primeiro mês, depois tem o mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, 10, 11, 12 e esporadicamente tem o mês 13, tá? Então, só para vocês entenderem o funcionamento. Eu vou passar aqui os dias, então, pode ver, crescente côncava, ela vai ficar crescente côncava até ficar completamente cheia, tá? Então, ela vai crescendo, 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 e aqui, ajustando o horário dela, nós vamos achar uma lua, o horário. É no dia 16, só que nós temos que ajustar o horário em que ela vai ficar completamente cheia aqui, tá? Então, aqui nós temos o dia 16 de abril de 2022, uma lua completamente cheia. Ok? Aí passando a lua cheia, que a lua cheia também ela é determinada somente em um dia, 100% cheia. O que isso significa? Ela está com 100% de luminosidade, ok? Ela está com 100% de claridade. Então, no outro dia, se passarmos aqui, ela já não é mais cheia, ela é minguante convexa. E ela vai minguando, 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 até quando novamente ela, presta atenção, ela vai ficar completamente nova. E é nesse momento aqui, ó, veja bem, que sempre era definido 2 sacerdotes para estarem em observação à lua, para definir quando seria o novo Rosh Chodesh, sabendo que eles tinham conhecimento que os meses eram intercalados entre 29 e 30. Isso eles já sabiam. Então, eles sabiam que ou o mês ia ter 29 ou 30. Então, eles iam observando a lua. Quando ficasse nesse último risquinho aqui, ó, 0,8% de luminosidade, eles sabiam que no outro dia já seria a cabeça do mês, o Rosh Chodesh, a lua nova, 0% luminosidade. É fácil de entender, não é difícil, tá? Então, só é possível esse tipo de observação, obviamente que nós temos hoje o calendário, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Então, a observação, a correta observação é nós olharmos para o céu, né? Hoje nós não olhamos mais para o céu, nós olhamos para o relógio, nós olhamos para a folhinha do calendário, então se perdeu isso. Mas enfim, essa é a explicação neste aplicativo. Depois você baixa esse aplicativo, veja com seus próprios olhos e verá que está ali completamente explicado a questão de lua nova e de lua cheia.
ok? Sem a lua, não poderíamos saber quando seria o Rosh Chodesh, que já sabemos que Rosh Chodesh quer dizer cabeça do mês, dia 1º. A partir desse dia 1º, nós temos que contar mais 7 dias e encontrar o dia de descanso, que é Shabat. Imagine você em um lugar em que não há mais a folhinha do calendário que você está acostumado a olhar. Como você poderia encontrar o Shabat nessa situação? A resposta é somente através da observação da lua. O primeiro dia da semana, como vocês podem ver neste calendário aqui ilustrativo, ele nunca é o primeiro dia de trabalho. Não é. Ele é como se fosse um Shabat, mas ele não é denominado de Shabat. Ele é como se fosse um Shabat. Então, ele não é um dia de trabalho. Tanto é que depois nós vamos ver vários versículos que eles falam sobre as festas da lua nova, que eram feitas justamente neste primeiro dia do mês, essa cabeça do mês. Então, o primeiro dia nunca pode ser considerado dia de trabalho. Para contar como semana, tem que ser de trabalho. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa foto ilustrativa, para que vocês saibam como funciona para a contagem do Shabat, sabendo que o Rosh Chodesh, o dia 1, não conta como dia de trabalho. Então, conforme o mandamento 6 dias trabalharás. Então, os 6 dias tem que ser obrigatoriamente dias de trabalho. Então, contamos o dia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, contamos, deu 6 dias de trabalho. Então, qual vai ser o 7º dia, que é o dia de descanso? O dia 8. Não podemos confundir e achar que é o dia 7 o dia de descanso. Não, o 7 ainda é contado como dia de trabalho, porque nós não contamos o dia 1. Então, nós vamos ter o dia 8, 15, 22 e 29, os dias de Shabat. Como a gente vai ver aqui nessa outra ilustração, sempre, eu peço que vocês esqueçam neste momento o calendário gregoriano, porque senão vocês nunca vão entender o calendário lunisolar do Criador. O Shabat, ele sempre vai cair nesses dias, no dia 8, 15, 22 e 29. Isso é uma regra, vai cair sempre nesses dias. Ezequiel 46:1 diz assim: Assim diz Yahweh Adonai, a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no Shabat ela se abrirá e também no dia da festa da lua nova. Conforme então Ezequiel 46:1, o primeiro dia, que é o Rosh Chodesh, a porta do templo ela deveria se abrir. E quando mais que a porta do templo deveria se abrir? Nos Shabbatot, nos 4 dias de Shabat do mês, no 8, no 15, no 22 e no 29, então nós teríamos a porta do templo aberta. Porque naquele tempo, a porta do templo, ela se abria somente nessas datas, no Rosh Chodesh e nos Shabbatot. Eu penso que Ezequiel 46:1 é uma prova irrefutável do calendário lunisolar. Irrefutável, porque ele especifica perfeitamente isso que eu expliquei para você, essa representação da cabeça do mês, que é o dia 1, e dos Shabbatot, sem sombra de dúvida. Coloquei essa pergunta aqui, essa exclamação, não é nenhuma pergunta,
Tente encaixar Ezequiel 46:1 no calendário gregoriano. Impossível. Citação que está em Calendar, página 631. Os meses do ano eram lunares e começavam com a lua nova, Rosh Hodesh. Durante a Era dos Reis, a lua nova era observada através de um festival de 2 dias. Isso está em 1 Samuel 20, 24, 47. A outra citação está na Enciclopédia Judaica Universal, o livro de Isaac Landman, que diz assim: o Shabat e a lua nova, ambos se repetem periodicamente no decorrer do ano. A lua nova ainda é e o Shabat originalmente dependentes do ciclo lunar. Tanto a data do período nômade de Israel, originalmente a lua nova foi comemorado da mesma forma como o Shabat. Números 33:3. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do 1º mês. No dia seguinte ao da Pêssar, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Essa passagem bíblica ela é utilizada pelos adventistas para querer derrubar o calendário lunisolar, que eles dizem que se fosse o 15º dia, o Shabat originalmente, eles não poderiam ter saído, marchado nesse dia de Shabat. Mas o próximo versículo que estaremos lendo à frente, ele vai dar a exata noção de que eles não saíram no dia do Shabat. Mas após o término do Shabat, eles saíram em direção ao deserto. Deuteronômio 16:1. Guarda o mês de Aviv e celebra a Pêssar de Yahweh teu Elohim, porque no mês de Aviv, Yahweh teu Elohim te tirou do Egito de noite. Então, após o término do Shabat, eles saíram em marcha para o deserto. Não foi no dia de Shabat, mas após o término do Shabat. Amós 8:5. Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o Shabat para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Oséias 2:11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus Shabat e todas as suas solenidades. 2 Reis 4, 22, 23. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Elohim e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia da festa, da lua nova, nem Shabat? Ela disse: não faz mal. Essa passagem aqui, ela vem a confirmar, mais uma vez aqui, confirmando Ezequiel 46:1, que fala que a porta do templo, ela se abria na festa da lua nova e no Shabat. Eis que estou para edificar a casa ao nome de Yahweh meu Elohim, e lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos Shabat, nas festas da lua nova e nas festividades de Yahweh nosso Elohim, o que é obrigação perpétua para Israel. 2 Crônicas 2:4. E isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés nos Shabat, nas festas da lua nova e nas festas fixas,
3 vezes ao ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. 2 Crônicas 8:13. E para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos Shabat e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Elohim. Neemias 10:33. Disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer, mas deixe-me ir e esconder-me-ei no campo até a 3ª tarde. 1 Samuel 25. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos Shabat e nas festas da lua nova diante de Yahweh. Ezequiel 46:3. Aqui está outro versículo provando Ezequiel 46:1, que é Isaías 66:23. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um Shabat a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz Yahweh. Eles, os levitas, devem comparecer lá cada manhã para celebrarem e louvarem a Yahweh, e igualmente à tarde também para oferecerem todos os holocaustos a Yahweh nos Shabatot, nas neomênias, que aqui quer dizer que é o mesmo que lua nova, e nas solenidades, festas fixas, segundo o número fixado pela regra. 1 Crônicas 23, 30 ao 31. Vamos provar nas Escrituras o Shabat lunar. Êxodo 16:1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Portanto, aqui é o 1º mês, né, que eles chegam, esse deserto de Sim, eles chegam em um Shabat e vão descansar nesse dia de Shabat. Prestem bem atenção a esse versículo, Êxodo 16, 11 e 12. E Yahweh disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahweh, vosso Elohim. Então, ao final da tarde, ele iria derramar as codornizes, a carne que o povo estava desejando, no final da tarde, por quê? Após o Shabat. E pela manhã, que seria o 1º dia de trabalho, ele faria derramar pela primeira vez o maná, seria derramado pela primeira vez no 1º dia após o Shabat. Então o ele foi derramado no 16º dia do 1º mês. Estamos aqui numa sequência do capítulo e versículo, e aqui em Êxodo 16, 22 diz assim: ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Então aqui seria bom até vocês lerem com calma todo o Êxodo 16 para ter o completo entendimento. A ordem de Yahweh é que fosse colhido em dobro no 6º dia para descansar então no Shabat. Não poderia se colher o no Shabat, se colhia em dobro no 6º dia. Então nós podemos ver que eles chegaram no deserto ali de Sim, no 15º dia. Eles receberam as codornizes no final do 15º dia, né? Eles receberam as codornizes, e no 16º dia eles receberam ali o
Eu fiz um esquema aqui para vocês entenderem. Então, no dia 15, no crepúsculo, após o Shabat, caiu as codornizes. Então, teve o primeiro dia de trabalho, que foi o dia 16, caiu o mã do céu. Aí teve o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia eles escolheram em dobro o mã para descansar no dia 22, que seria o próximo Shabat. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, quer dizer, no 15º dia, chegaram ao deserto de Sinai. Eles chegavam sempre nesse dia para descansar. 15º dia, Êxodo 19, 1. A inauguração do tabernáculo. Falou mais Yahweh a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Êxodo 41, 2. A inauguração do tabernáculo se deu no primeiro dia do mês de Aviv, ou seja, em Rosh Chodesh, na lua nova. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias Yahweh vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim Yahweh ordenou se fizesse, em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições de Yahweh, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então, como vimos, foi inaugurado o tabernáculo no dia 1º, no Rosh Chodesh. E então, a partir de então, Arão, né, e seus filhos e o povo, os levitas, eles deveriam ficar ali na porta, né, da tenda da congregação por 7 dias, a contar do primeiro dia, a contar da inauguração. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Então, conforme Levítico 9:1, eles ficaram, a partir da inauguração da tenda da congregação ali do tabernáculo, eles ficaram 7 dias, e no 8º dia, que seria o Shabat, eles foram chamados por Moisés. Mais uma prova irrefutável deste calendário lunisolar. Nas Escrituras, provando através das Escrituras. A partir de agora, a gente vai começar a falar um pouco sobre os calendários existentes, tá? Eu coloquei aqui: o intuito de Hassatan sempre foi que a humanidade perdesse o foco no Criador. E de diferentes maneiras e usando estratégias enganadoras, conseguiu convencer a humanidade que um mero ser humano pode mudar a contagem do tempo e a forma como nos localizamos nesse tempo. Daniel 7:25. Ele voltará suas palavras contra o Altíssimo e extenuará seus servos. Pretenderá modificar as regras do tempo e a própria lei, a Torá. E eles serão entregues à sua mão até um certo tempo, ou 2 tempos e a metade de um. Bíblia Hebraica Sefer. Daniel 7:25. Este há de insultar o Altíssimo e oprimirá os seus santos, e há de tentar mudar as suas leis religiosas e os seus dias de festa. E os seus santos ficarão nas mãos deste império durante 3 anos e meio. Versão Bíblia Católica. Isso aconteceu no tempo, né, dos Macabeus, quando Antíoco Epifânio, né, Antíoco Epífanes, ele fez isso, exatamente isso que está profetizado em Daniel. E eu quero ler para vocês o livro de 1 Macabeus, que está a partir do versículo 41.
Instalação dos cultos pagãos. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo, renunciando cada qual a seus costumes particulares. E todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o Shabat. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país e impedissem os holocaustos, o sacrifício e as libações do santuário, profanassem sábados, shabates e festas, contaminassem o santuário e tudo o que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais impuros, que deixassem também incircuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis por toda sorte de impurezas e profanações, de tal modo que olvidassem a Torá e subvertessem todas as observâncias. Portanto, como podemos ver, Antíoco Epífanes, ele fez exatamente aquilo que está escrito em Daniel 7:25. Ele voltou as suas palavras contra o Altíssimo, extenuou seus servos e modificou as regras do tempo e a própria Torá. Então isso aconteceu e acontecerá com o anti-Mashiach, que fará acontecer isso exatamente profanando. É esse o intento de Hassatã. Todo o tempo ele tenta modificar, alterar, adulterar as coisas do Criador. Voltando a falar sobre as artimanhas de Hassatã, eu coloquei essa ilustração por quê? Como é que o Criador fez todas as coisas perfeitas, Então ele colocou no céu a lua, o sol, as estrelas, como nós falamos lá no início do vídeo, para marcar tempos, marcar festas, dias, horas. Então nós poderíamos ver exatamente, por exemplo, a marcação de dia através do sol, assim como a lua, marcador de ano, marcador de festas. Mas Hassatã, para anular essas coisas do Criador, então o que ele trouxe? Ele trouxe o relógio de pulso, Então nós não temos mais que prestar atenção no sol, E também ele trouxe a folhinha do calendário, para que não olhássemos mais para a lua, para que não nos baseássemos mais na lua para as definições de tempo. Vamos falar agora dos calendários juliano e gregoriano. No ano 46, antes da era cristã, Júlio César emitiu um decreto mudando o calendário romano de ano lunar para ano solar. Este calendário juliano, baseado nos cálculos do astrônomo grego Sosígenes, tinha 12 meses de duração arbitrária e um ano regular de 365 dias, que começava em 1º de janeiro. Também introduziu o uso de anos bissextos pela adição de um dia extra a cada 4 anos, para compensar a fração extra de um dia na duração do ano trópico, que tem um pouco menos de 365 e 1/4 de dias. O ano do calendário juliano tinha realmente cerca de 11 minutos e 40 segundos a mais do que o verdadeiro ano solar. Assim, por volta do século XVI, acumulara-se uma discrepância de 10 dias inteiros. Em 1582, da era cristã, o Papa Gregório XIII introduziu uma ligeira revisão no calendário juliano, pela qual se retinham os anos bissextos a cada 4 anos, mas com a exceção de que apenas os anos centenários, cujo número fosse divisível por 400, deviam ser contados como anos bissextos. Por uma bula papal, em 1582, omitiram-se 10 dias daquele ano.
de modo que o dia depois de 4 de outubro passou a ser o 15 de outubro. O calendário gregoriano está agora em uso geral na maior parte do mundo. É a base para as datas históricas usadas em toda esta publicação. Esse calendário gregoriano foi propositalmente criado pela ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, para nos afastar do Criador e para que não guardássemos mais as Moedim, as festas do Criador. Então substituíram as determinações de Yahweh e instituíram suas festas pagãs, como Páscoa, Corpus Christi, Natal, Carnaval e etc. Ao passo que os cristãos hoje costumam usar o calendário vigente no seu respectivo país, apercebem-se de que o poderoso da eternidade, Yahweh, tem seu próprio calendário referente aos eventos que não é governado por sistemas humanos de cálculo. Conforme escreveu o profeta Daniel, ele muda os tempos e as épocas, removendo reis e estabelecendo reis, dando sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento. Ele revela as coisas profundas e as coisas escondidas, sabendo o que há na escuridão e com ele habita a luz. Daniel 2, 21, 22. Portanto, na sua posição de soberano universal, ele está muito acima da terra plana, que tem dia e noite, ciclos lunares e ano solar. Todavia, na sua palavra, a Bíblia, Yahweh relata prestimosamente suas ações e seus propósitos com relação a tais medições do tempo, permitindo assim que suas criaturas na Terra fiquem sabendo onde estão com relação ao seu grandioso calendário de eventos. Declarar o novo mês pela observação da lua nova e o ano novo pela chegada da primavera pôde apenas ser feito pelo sinédrio, como nós falamos lá atrás, que os sacerdotes designados, eles tinham essa função, né, de observação da lua. Na época de Hillel II, no 4º século depois do Mashiach. Os romanos proibiram esta prática. Hillel II foi então forçado a instituir o seu calendário fixo. Eu colocaria forçado ali entre aspas, tá? Isso está em The Jewish Calendar. É incrível que, baseado em todas essas referências, eu considero como se não há como refutar ao calendário lunar, lunisolar do Criador, né? São muitas as evidências. O atual calendário judaico foi mudado, entre colchetes, ajustado no século IV, Rabino Louis Finkelstein. Então, como dito anteriormente, Hillel II mudou o calendário israelita hebraico, que é um calendário móvel, porque ele é conforme a lua, transformou em um calendário fixo. Mais uma prova irrefutável do calendário lunisolar. Com a destruição do templo em 70 depois do Mashiach, os saduceus desapareceram por completo, deixando a regulamentação de todos os assuntos judaicos nas mãos dos fariseus. Daí em diante, a vida judaica foi regulamentada pelos fariseus. Toda a história do judaísmo foi reconstruída a partir do ponto de vista dos fariseus, e um novo aspecto foi dado ao sinédrio do passado. A nova cadeia de tradição suplantou a antiga tradição sacerdotal, Avot 1.1. O farisaísmo moldou o caráter do judaísmo, bem como a vida e o pensamento dos judeus para todo o futuro. Está em Pharisees, The Jewish Encyclopedia, volume 9, 1901-1906, edição, página
666. Um ciclo de 7 dias contínuos que corre ao longo da história sem prestar atenção para a lua e suas fases é uma invenção puramente judaica. Dissociação da semana de 7 dias a partir da natureza tem sido uma das contribuições mais importantes do judaísmo para a civilização. Com a invenção do relógio mecânico, cerca de 1500 anos mais tarde, facilita o estabelecimento de que Lewis Mumford identifica como periodicidade mecânica. Portanto, essencialmente, o aumento da distância entre os seres humanos e a natureza. Semanas lunar e contínuo, na verdade, representam dois modos fundamentalmente diferentes de organização temporal da vida humana, e os últimos sublinhando a emancipação total em si. O invento de semanas consecutivas foi um dos mais importantes avanços em tentativas humanas para deixar de ser prisioneiro da natureza e criar um mundo social em si. A dissociação da semana de um ciclo natural, como as fases lunares, pode ser visto como parte de um movimento geral para a introdução de uma divindade sobrenatural. Personificado como uma força natural, em particular, o Deus judaico deve ser visto como não afetado. Consequentemente, o dia dedicado a este Deus deve ser considerado como parte de um padrão divino temporal que transcende até mesmo a própria natureza, que obviamente envolveu a dissociação da semana com a natureza e seus ritmos, só para se basear em um ritmo completamente artificial. Matemática observância do Shabat poderia vir a ser completamente independente da lua ou de qualquer ciclo natural. Eviator Zerubbabel, de Circle dia 7, a história e o significado da semana. O Shabat. Deuteronômio 5, 12 e 13. Guarda o dia de Shabat, para o santificar, como te ordenou Yahweh teu Elohim. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ezequiel 22, 8. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus Shabat. Uma pergunta foi colocada aqui, baseado nessa informação sobre o calendário gregoriano e também com relação a que Hillel foi obrigado, entre aspas, a fazer um calendário fixo. Você vai continuar acreditando que o Shabat do Criador é o Shabat semanal? Eu errei em colocar sábado ali porque é um vício de linguagem, tá? Porque o certo é Shabat. Sábado não tem nada a ver com Shabat. Sábado tem relação com Saturno e Shabat em hebraico quer dizer descanso. Fiz questão de repetir aqui o texto de Ezequiel 46:1 de forma ilustrativa novamente, que a porta do templo, ela abria no dia da lua nova e depois no 8, 15, 22 e 29 do calendário hebraico israelita. Nesses dias eram Shabat, então nesses dias a porta do templo abria. Historiadores que comprovam o calendário lunar. Filo de Alexandria. O quarto mandamento tem referência ao 7º dia sagrado, que pode ser aprovada em modo santo e sagrado. Agora, alguns estados mantêm o Festival Santo somente uma vez no mês, a contar da lua nova, como um dia sagrado para o Criador, mas a nação dos hebreus mantém cada dia sétimo, regularmente a cada intervalo de 6 dias de trabalho, contando a partir da lua nova. O Decálogo 20, página 546. Outro historiador que comprova o calendário lunar é Flávio Joséfo.
O historiador Flávio Joséfo relata os registros dos Shabbatot que podem ser identificados, estão na forma de 8º, 15º, 22º e 29º da lua nova e não foi contado como um dos 6 dias de trabalho. Os romanos viram que os hebreus no Shabat não lutavam, ao menos que eles fossem atacados. Mudaram-se os seus motores e arietes até as paredes no dia do Shabat, que de outra forma que não se podia fazer. E no dia seguinte eles golpearam a cidade. Joséfo registra que o 23º foi o dia seguinte após o Shabat, quando os romanos atacaram, ou o dia após o Shabat, quando tinha tudo no lugar. Consulte a página 369, Antiguidades dos Judeus, livro 14, capítulo 4, versículo 3, e nota de rodapé na página 370. Novamente temos uma citação de Filo de Alexandria. Novamente as mudanças periódicas da Lua têm lugar de acordo com o número 7, que é a estrela que tem a maior simpatia com as coisas da Terra. E as mudanças da Lua no ar se aperfeiçoam principalmente em conformidade com as suas próprias configurações de cada dia 7º. Vamos falar agora sobre o sábado gregoriano. O Império Romano considerava o sábado um dia de descanso consagrado a Saturno, ao qual atribuem a origem de Roma, construindo-lhe um templo e um altar à entrada do fórum no Capitólio. Atribui-se ainda a Saturno a criação de divindades como Juno, Hércules e de heróis como Rômulo. Homenageava-se Saturno com a festa das Saturnálias, onde todos descansavam dos seus trabalhos. Cientistas descobriram que o planeta Saturno possui um vórtice hexagonal em um de seus polos, que é uma imensa tempestade que não cessa. Para satanistas é um portal estelar ou o olho, o grande olho. Ele assume a forma de um cubo de onde se criou a estrela chamada de Davi ou de Salomão, mas que na verdade é o do deus Saturno ou Moloque. Quem era o Deus daquele século? E quem será o Deus deste século? A resposta pode nos surpreender, mas ele se chama Saturno. Saturn, Cronos, Satã, Black Sun, Dark Lord. Saturno e Satanás vêm da mesma raiz e, curiosamente, todos os aspectos de Satanás são semelhantes ao do deus Saturno, Cronos, Moloque. Em todas as épocas e culturas é o mesmo deus, com nomes e roupagens diferentes, mas com um culto semelhante. Livro de Amós, capítulo 5. Versículo 25. Ofereceste-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos, portanto vos levarei cativos, para além de Damasco, diz Yahua, cujo nome é o poderosíssimo dos exércitos. Aí está a representação, da estrela de Salomão. 1 Reis 11:7. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Retirei essa ilustração, da página Matrix Mundial, meus créditos a ele. E aqui, tem 6 triângulos, a estrela de Davi, 6 pontas e 6 lados, que formam o meia, meia, meia. Sabemos que na estrela, na bandeira de Israel, tem essa mesma estrela, Sendo que a representação do povo de Israel nunca foi uma estrela, mas sim a menorá. Lembrando que Rassatã é o pai da mentira. A língua portuguesa é a única língua românica em que foi substituído o nome dos planetas pelos numerais.
Em 563 depois do Machia, São Martinho de Dume, bispo católico romano de Braga, entendeu que na Semana Santa, a época do ano mais sagrada para os católicos devido à paixão de Cristo, seria uma blasfêmia chamar os dias pelos seus nomes pagãos. Escreveu ele, pois os infiéis irritaram Deus e não acreditam de todo o coração na fé de Cristo, mas são incrédulos que colocam os próprios nomes dos demônios em cada dia da semana. E assim eles falam do dia de Marte, de Mercúrio, de Júpiter, de Vênus, de Saturno, demônios que nunca criaram um dia sequer. Mas como eram homens malvados e perversos entre a raça dos gregos, nominaram os dias assim. Considerando isso, São Martinho propôs que durante a Semana Santa, que a época da Idade Média era inteiramente consagrada ao descanso, ao culto católico e às orações, os dias fossem chamados feria, literalmente dia livre, e ordenados numericamente conforme a liturgia católica. Confirmando aí o Dies Saturni ou Saturni Dias, o dia de Saturno, que é a sétima feria, ou feria sétima, né, que é para eles o sétimo dia, o sábado. A lua nova é ainda, e o Shabat originalmente, dependentes do ciclo lunar. Holidays Universal Jewish Encyclopedia. A Mishnah. Quando não se sabe quando ocorre o Shabat, simplesmente deve-se guardar um dia em 7. Tractates Shabat, capítulo 7, Mishnah 1. Eu pergunto para você, segundo as Sagradas Escrituras, esta frase que está contida na Mishnah é verdade ou mentira? Como vimos no início do vídeo, o Todo-Poderoso não é de confusão, e sim de Shalom. Portanto, isso é uma grande mentira. Josué profanou o Shabat? E foi no segundo mês, no primeiro dia do mês, Rosh Chodesh, que Yahweh disse a Josué: levanta-te, eis que tenho dado em tua mão o Jericó. Com todas as pessoas e todos os seus homens de luta devem ir à volta da cidade, uma vez por dia, assim fareis por 6 dias. Então, conforme essa ordem dada pelo próprio Yahweh, né, eles no segundo mês, no primeiro dia do mês após eles terem chegado na Terra Prometida, que Yahweh disse para ele: te levanta e vai em marcha para Jericó. Chegando lá, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão rodear a cidade por 6 dias. Vocês vão rodear uma vez, volta para o acampamento. Vão o segundo dia, volta para o acampamento. E assim fareis por 6 dias. Essa foi a ordem dada para Josué. No 7º dia, que é o 6º dia da semana, rodearam a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E na 7ª rodada, Josué disse ao povo: gritai, porque Yahweh entregou toda a cidade em nossas mãos. Isso está escrito no livro de Yashar, capítulo 88, versos 14, 17 e 18. Eles saíram então no dia 1, que é o dia da lua nova, e deram, conforme o mandamento do Todo-Poderoso, foram dando as voltas, né? E no 7º dia era dito que eles tinham que dar 7 voltas ao redor de Jericó, e nesse mesmo dia as muralhas cairiam. No 8º dia seria o Shabat, quer dizer que no Shabat já não existiu mais guerra, já eles tinham sido vencedores na batalha de Jericó. Se Josué tivesse utilizado o calendário gregoriano, que obviamente não existia, né? Com certeza ele teria profanado o Shabat, pois a queda de Jericó se deu no 7º dia. E como a gente sabe, neste calendário lunisolar, o 7º dia é o 6º dia de trabalho. O 8º dia é o 7º dia.
Então, o 8º dia é o Shabat, portanto, Josué não profanou o Shabat. Baseado nesses fatos, a gente pode afirmar que a queda de Jericó sem profanar o Shabat, ela somente é possível através do calendário lunar, lunisolar. Fica provado, então, que Josué não profanou o Shabat, porque o calendário sempre se baseou na lua nova para começar a contagem do mês, e, portanto, não houve nenhuma transgressão da Torá. Se formos colocar as ordenanças que o Todo-Poderoso deu a Josué no calendário gregoriano, obviamente teria havido a transgressão à Torá, pois nenhum tipo de atividade se pode praticar no Shabat, muito menos a guerra. Vamos ver agora no calendário lunisolar e as festas, as Moedim do Criador. Quero mostrar aqui para vocês uma ilustração de uma menorá, onde a gente representa todas as festas do Criador. Tem as festas da primavera, que é Pêssar, os pães asmos, né, pães sem fermento. Aí nós temos as primícias, né, os primeiros frutos. Aí no meio ali tem Pentecostes, que é Shavuot. Depois já começam as festas de outono, que é Yom Teruah, trombetas. Aí tem Yom HaKippurim, que é o dia da expiação, e Sukkot, que é a festa conhecida como a festa dos tabernáculos. Então estas são as festas fixas instituídas pelo Criador, festas instituídas para serem observadas sempre, sem exceção. Quero deixar claro também que as festas eram para serem realizadas em Jerusalém, em Yerushalayim, e no templo, tá? Não temos mais templo e não estamos em Jerusalém. Então a gente faz o quê? Como que a gente comemora as festas? Em memória, tá? Comemoramos em memória. Nesse dia a gente faz uma lembrança que naquele dia se comemora as festas do Criador, né? Faz um memorial dessas festas. Começamos então com a Pêssar. Pêssar, ali a palavra em hebraico é dessa forma que se escreve. Ela é comemorada no primeiro mês, conforme Levítico 23:5, no mês primeiro, que é Aviv, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Pêssar de Yahua, no crepúsculo da tarde. Eu quero fazer uma observação aqui nessa questão de começar no crepúsculo da tarde. Há um equívoco por parte de muitos por causa deste mandamento, achar que o dia começa ao crepúsculo da tarde. Não, o dia não começa no crepúsculo da tarde. O dia começa ao amanhecer, ao aparecer os primeiros raios do sol, tá? Só que isso é uma ruká, é uma ordenança, é algo que não se questiona. O Todo-Poderoso, ele mandou que fosse festejado no crepúsculo da tarde. Então uma ruká, é uma ordenança. Coloquei aqui, preste atenção, o Shabat da Pêssar, pelo calendário lunisolar, cai exatamente no Shabat semanal, sem a necessidade de acrescentar outro Shabat no calendário. É como eu falei, o nosso Todo-Poderoso, ele não é de confusão, e sim de paz. E no 15º dia desse mês de Aviv, é a festa dos pães ázimos para Yahua. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia tereis santa assembleia, não fareis nenhuma obra servil. Durante 7 dias apresentareis uma oferenda queimada a Yahua.
No 7º dia, dia de Santa Assembleia, não fareis nenhuma obra servil. Então, portanto, o 15º dia, nós sabemos que o 15º dia sempre é um Shabat, então não tem que guardar outro Shabat, ele cai exatamente neste dia de Shabat. E também o 7 dias, né, comendo os pães sem fermento, os matzá, né, pães sem fermento. E a exceção de não cair no Shabat é o 7º dia que ele ordena que se guarde no 7º dia, que cai no dia 21, uma outra Santa Assembleia. É a única exceção das festas do Criador que não coincide com o Shabat. O 1º dia sim, mas o 7º dia não. As primícias. Levítico 23:12. No dia imediato ao Shabat, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto a Yahweh. No calendário lunisolar, as primícias se encaixam perfeitamente. Por quê? Porque a comemoração da Pessa, ela começa no dia 15, que é Shabat. O dia posterior ao Shabat é o dia 16, que é então conforme o mandamento. Temos agora a festa de Shavuot, que é o plural de semanas, ou festa das colheitas, ou ainda no mundo cristão é conhecido como Pentecostes. Levítico 23, 15 e 16. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º Shabat, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares a Yahweh. Bom, é muito claro que tem que ser semanas inteiras. No judaísmo, eles não têm semanas inteiras, a não ser que caia uma situação de coincidência, mas no geral eles não têm semanas inteiras. No calendário lunisolar, as semanas sempre serão inteiras. Então, nesse dia imediato ao Shabat, já falamos que é o 16º dia, que é primícias. Então, a partir de primícias, a gente começa a contar o Omer. Então, dia 16 é o 1º dia de Omer. Então, vamos contar, conforme aqui o mandamento, 7 semanas inteiras serão. Uma observação para que vocês entendam, não se conta o 30º dia, por quê? Porque ele não completa uma semana inteira, ele vai ficar um dia ali isolado, separado, então não se conta o 30º dia, e no calendário lunisolar, após o 30º dia, nós já temos o dia 1, o Rosh Chodesh, nós já temos a lua nova. Então, ele acaba o mês o dia 30 e o dia 1º que começa o mês também não é contado nessas semanas inteiras. Não fazem a parte dessa contagem para a festa de Shavuot. No 1º mês nós já tivemos a contagem de 2 semanas inteiras. Agora nós vamos entrar no 2º mês da contagem de Shavuot. E nesse 2º mês, nós vamos ter 4 semanas inteiras. Então, já se completou 6 semanas inteiras. No 3º mês, então, vai faltar apenas 1 semana inteira. Veremos a seguir. O 3º mês, então, como eu falei anteriormente, faltando apenas 1 semana inteira. Levítico 23, 15 e 16. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao Shabat, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º Shabat, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares a Yahweh. Então, Shavuot sempre, com letra maiúscula, vai cair no dia 9 do 3º mês. Por quê? Porque é no dia imediato ao 7º Shabat. Então, completadas 7 semanas inteiras, no dia imediato ao 49º dia, né? No 50º dia, nós temos o Shavuot.
ele fecha no mandamento. Somente há esse fechamento no calendário lunisolar. A próxima festa é Yom Teruah. Yom Teruah ele coincide com a festa da lua nova. Números 23 ao 25, disse Yahweh a Moisés, diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresente a Yahweh uma oferta preparada no fogo. Bom, no primeiro dia, o dia da lua nova, já é um dia em que não se pode trabalhar. Não se pode ter nenhum tipo de atividade com cunho lucrativo. Pode-se fazer atividades domésticas, pode-se cozinhar, pode-se fazer serviço doméstico, mas atividades lucrativas, comerciais, não se pode realizar. Então aqui em Yom Teruah ele cai exatamente no dia de Rosh Chodesh. Para o judaísmo é o início do ano judaico. Sabemos que segundo as Sagradas Escrituras o início do ano judaico se dá no mês de Aviv, no primeiro dia, na cabeça do mês, Rosh Chodesh. É nesse dia que começa o novo ano. Salmo 81:3 diz assim: tocai a trombeta na festa da lua nova, Yom Teruah, na lua cheia no dia da nossa festa. Então aqui é mais uma prova irrefutável que Yom Teruah cai exatamente no primeiro dia, Rosh Chodesh, no dia da lua nova, e que a festa de Sukkot, a lua tem que estar cheia na festa de Sukkot, obrigatoriamente. A título de ilustração e curiosidade, né, eu coloquei aqui o Yom Teruah judaico, que ele vai cair no pôr do sol, a partir do pôr do sol de domingo, dia 25 de setembro, até ao anoitecer de terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Então, eu estranho porque no mandamento, como vimos anteriormente, ele diz que era para ser guardado Yom Teruah no dia 1º do mês 7, né? E aqui nós temos, eles já guardam normalmente no dia 24, que é o Shabbat, que é o sábado, não Shabbat, né? O sábado deles, e ainda vai ter, na verdade, que vão ter que guardar 3 dias, 4 na verdade, porque vai até o anoitecer do dia 27, esqueci de marcar aqui. Vai até o anoitecer do dia 27. Então, é curioso, né, que isso aconteça. Levítico 23, 26, 32. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação, Yom HaKippurim. Façam uma reunião sagrada, humilhem-se e apresentem a Yahweh uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesses dias, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante Yahweh, o poderoso de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Pelo calendário lunisolar, o 10º dia, ele vai cair sempre no 2º dia de trabalho da segunda semana. Sempre, sempre. Por que Yom HaKippurim não coincide com o Shabat? Uma boa pergunta, já que nós falamos anteriormente que geralmente coincide com o Shabat as determinações de Yahweh. Porque o Shabat é uma celebração, um dia reservado para estarmos em conexão com ele de forma alegre, em gratidão.
Devido a esse motivo que o Todo-Poderoso não coincidiu Yom Kippurim com o Shabat semanal. Yom Kippurim é um dia de arrependimento, é um dia de humilhação, de nos entristecermos pelos nossos pecados, confessarmos nossas culpas e nos arrependermos. Sukkot, conhecido como cabanas ou tabernáculos, Deuteronômio 23, 35, 36. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem a Yahweh ofertas preparadas no fogo. No 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresente a Yahweh uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. O primeiro dia, então, da festa, exatamente, cai no Shabat, 15º dia. E o 8º dia também cai no Shabat, 22º dia. Então, não é necessário a introdução de Shabat adicional, como no calendário judaico. E é isso que chama atenção nesse calendário lunisolar. Ele não existe confusões neste calendário. A título de ilustração, estou colocando aqui as datas de que cai Sukkot, que está nesse site pt.shabbat.org, que diz ali que começa o pôr do sol de domingo, 9 de outubro de 2022, e ele termina ao anoitecer de domingo, dia 16 de outubro de 2022. Aí está a festa Sukkot judaica, coloquei só para vocês perceberem a quantia de dias que eles vão ter que guardar nesta Sukkot judaica, né? Sendo que no calendário lunisolar simples, são 2 dias já coincidindo com o Shabat normal, sem nenhum tipo de complicação. Eu finalizo então esse estudo sobre o calendário lunisolar do Criador, agradecendo de todo o meu coração por você ter chegado até o final desse vídeo, porque hoje é um tempo, é uma geração em que as pessoas não querem mais o conhecimento, elas não têm paciência de ouvir o que o outro tem para dizer. Não precisa concordar, mas ouvir. Eu tenho certeza que Yahweh vai abençoar cada pessoa que ouviu até o final esse vídeo. Talvez você ainda não chegou a uma conclusão favorável com esse calendário, mas a Ruach HaKodesh é quem convence-nos do juízo, da justiça e do pecado. Eu me sinto gratificada por ter concluído este trabalho. Eu quero deixar uma palavra que está em Deuteronômio 5, no versículo 32 e 33. Observai, portanto, para agirdes conforme vos ordenou Yahweh, vosso poderosíssimo. Não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Yahweh, vosso poderoso, vos ordenou, para que vivais, sendo felizes e prolongando os vossos dias na terra que ides conquistar. Amém? Então eu desejo toda shalom, toda felicidade para vocês que assistiram esse vídeo. E qualquer dúvida que surgir, pode deixar aí nos comentários. Se possível, vou responder, com certeza irei responder. Só por favor, tenha educação. Nós não estamos aqui para causar discórdias ou contendas com ninguém, né? Somos pessoas racionais, coerentes e queremos apenas contribuir com o reino. Amém? Então fiquem na Shalom de Yahuwah e de Yahushua HaMashiach, da Ruach HaKodesh. Amém e amém. So
mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar, mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no não mais tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e a alegria, só a paz e a harmonia poderão lá entrar. Motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dar isso lá. Para onde o meu lar vou morar, junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar, vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Eu espero esse dia